Continuando o nosso estudo no primeiro capítulo do Evangelho de João, hoje nós vamos conhecer os dois primeiros discípulos do Senhor Jesus, que eram discípulos de João Batista. Veja lá, João capítulo 1, versos 35 até 39. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo ele dizer isso, imediatamente seguiram Jesus. E Jesus, voltando e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Ou onde ensinas? Onde moras? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Eles ficaram com Jesus. Foram, assim que reconheceram Jesus, quando João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, eles reconheceram Jesus como Cristo, e o seguiram, e foram ter com ele, e passaram o dia com ele. Veja, por favor, o texto da nossa lição. Dois discípulos de João estavam com ele quando Jesus passou. João declarou: Eis o Cordeiro de Deus. Ao ouvir a mensagem sobre Cristo, que cumpriria as profecias da vinda do Messias, deixaram João para seguir a Jesus, reconhecendo que ele era maior do que João e era cumprimento da mensagem do profeta. Veja, irmãos, esses dois discípulos de João Batista certamente tinham ouvido muitas vezes a pregação de João Batista, dizendo que ele era o precursor daquele do Messias, o precursor do Senhor Jesus. E agora, então, eles tomaram a decisão de seguir a Jesus. Eles sabiam que João Batista não era o Messias, mas que Jesus era o Messias. E perguntaram a ele: aonde que o Senhor assiste? Isso é, onde que o Senhor ensina ou onde o Senhor mora? Eles ficaram o primeiro dia com o Senhor Jesus, até as 4 horas da tarde. O que aprenderam nesse dia? Imagine, irmãos, um primeiro dia junto com o Senhor Jesus, ouvindo particularmente o discurso, a pregação do Senhor Jesus. Quem eram esses? Era André, o irmão de Simão Pedro. Estou lendo o verso 40. Um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. E achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Veja, irmãos, o que André fez assim que aceitou o Senhor Jesus? Tornou-se um missionário. Quem ele foi chamar? Foi chamar o seu irmão. André chamou a Simão Pedro. Jesus, quando viu Simão Pedro, disse assim: Eu conheço você. Jesus conhecia Simão. Você é Simão, filho de João. Ele conhece cada um de nós. O Senhor Jesus conhece cada um de nós, assim como ele conhecia Pedro. Pedro ainda não conhecia o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus já o conhecia. Agora, irmãos, esse segundo discípulo, o primeiro era André, o segundo discípulo era João. Por que é que nós sabemos que esse segundo discípulo é João, o discípulo amado? Estou lendo um texto do comentário da nossa lição. André é explicitamente mencionado pelo nome, enquanto João, talvez por modéstia ou relutância em se referir a si mesmo, é de fato o segundo discípulo. André foi quem apresentou seu irmão Pedro a Jesus. André, Pedro e João foram os primeiros 3 homens chamados para formar o núcleo dos 12 discípulos originais. Deixando João Batista, os discípulos foram em busca de Jesus. Um deles era André, o irmão de Simão. O outro, João o Evangelista. Esses foram os primeiros discípulos de Jesus. Esse é um texto de Ellen White. Quem são então os primeiros discípulos? Quem foram então os primeiros discípulos? André, Pedro e João. Vou ler ainda um comentário da nossa lição.
Se João e André tivessem sido dominados pela incredulidade que caracterizava os sacerdotes e líderes, não teriam se colocado como os discípulos de Jesus. Teriam se aproximado dele como críticos para julgar suas palavras. Esses primeiros discípulos não fizeram isso. Haviam atendido o chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista. Veja, irmãos, João Batista, a pregação de João Batista é que havia preparado esses homens para aceitarem o Senhor Jesus Cristo. Então reconheceram a voz do Mestre Celestial. Uma luz divina foi projetada sobre o ensino das Escrituras do Antigo Testamento. Os complexos temas da verdade apareceram sob uma nova luz. Sim, esses homens lembraram-se das profecias do Velho Testamento. Lembraram-se de como o Velho Testamento se referia ao Messias, como seria o Messias, quem seria o Messias, aonde o Messias apareceria. E agora, então, eles se lembrando das profecias e sob a direção de João Batista, sob a inspiração das palavras de João Batista, aceitaram o Senhor Jesus. Esses foram os 3 primeiros que aceitaram Jesus. Após esses, milhões de outros ao longo da história têm aceitado o Senhor Jesus como o Messias. Nós um dia aceitamos o Senhor Jesus como Messias. E quando nós aceitamos a Jesus como Messias, nós temos que fazer que nem André. Imediatamente tornou-se um discípulo para pregar do Senhor Jesus, para fazer com que outros também aceitem ao Senhor Jesus. Que nós sejamos gratos, irmãos, muito gratos, porque um dia alguém falou a nós sobre o Senhor Jesus. Porque um dia o Espírito Santo nos motivou para aceitarmos o Senhor Jesus. E porque o aceitamos e temos vivido de acordo com a sua vontade. Que Deus continue nos abençoando e que a gente possa ser sempre grato pelo sacrifício do Senhor Jesus e vivermos de acordo com a sua vontade.